Tá gravando. Vamos orar? Quem gostaria de fazer a oração? Ludinha. Pode levar a Deus em oração, Ludinha? Nos levar a Deus em oração? Eu posso orar, pastor? Pode. Peraí. Deus, muito obrigado por nós estarmos, né, nos dedicando a essas aulas. Que o Senhor possa encher nossas... Oh, meu Deus, peraí. Encher nossas mentes com essa palavra e que a gente Amém. possa se aprofundar, Senhor, na palavra, na oração, dedicarmos mais, interagirmos. Não, Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Quem gostaria de ler o domingo 5? Quem gostaria de ler? Domingo 5. A gente está no domingo 5. E aí? Quem gostaria? E vocês hoje, o gato comeu a língua de vocês, foi? O que está acontecendo com vocês? Quem gostaria de ler? Domingo 5. Eu estou no domingo 5. E aí? O senhor está apresentando? Ah, Eu, certo. Vocês não têm o material aí não, né? eu tenho. Não. Ah, só um minutinho. Tá dando para ver aí? Tá. Nós estamos no domingo 5, ó. Aqui, ó, a nossa salvação. E aí? Quem gostaria de ler? Eu posso ler? Pode. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar desse castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em graça? Aí eu vou ler a Então, resposta. sim, vamos primeiro refletir na pergunta? Vamos primeiro Pode. refletir aqui na pergunta? Que ele faz assim, ó. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo. Olha só o que eu falei no início. O que é que nós merecemos? Ele está falando, nós merecemos o castigo. Nós merecemos ser punidos. Por que que nós merecemos ser punidos? Quem pode dizer? Porque com tudo que Deus fez por nós, a gente continuou pecando, Por continuou... causa do nosso pecado. Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados e por causa lá desde o pecado de Adão e Eva. Porque isso é muito importante que vocês entendam. Deus não está nos punindo apenas pelos pecados que nós estamos praticando. Certo? Nós praticamos pecado porque nós já nascemos pecadores. Por que, pastor, nós já nascemos pecadores? Porque nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais que pecaram e romperam com Deus, Adão e Eva. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente pode perceber assim, Deus está me punindo apenas pelaquilo que eu faço. Não. Deus está nos punindo por aquilo que nós somos, em primeiro lugar. Nós somos pecadores, nós já nascemos assim. Então, uma criança, ela já nasce pecadora.
ela não se torna pecadora ao longo da vida dela, quando ela cresce. Não, ela já nasce. Por que, pastor, ela já nasce assim, com a pecadora, com a natureza pecaminosa? Porque nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles romperam com Deus Criador. Então, porque nós somos, é claro que nós também somos punidos por aquilo que nós praticamos, mas em primeiro lugar, pelo que nós somos. Faz parte da nossa identidade. Nós já nascemos assim, pessoas afastadas de Deus, carentes, miseráveis, injustos, e que por causa disso merece o castigo. Então, quando a pergunta 12 começa assim, então, conforme o justo julgamento de Deus merecemos o castigo, nesta vida, ou seja, aqui na história, e na futura, ou seja, na eternidade, ele está dizendo isso, nós merecemos o castigo nesta vida, ou seja, aqui na história, nós estamos agora na história, e na futura, quando Cristo voltar. Aí vem a pergunta: como podemos então escapar deste castigo, desta punição? Como é que nós podemos escapar e de novo ser aceitos por Deus em graça? Eu chamo a sua atenção para o de novo. Por que de novo, pastor? Porque nós éramos aceitos antes do pecado. Adão e Eva, eles se relacionavam com Deus, eles viviam com Deus. Então, quando eles rompem com Deus, eles são afastados. Mas antes do pecado, eles tinham um relacionamento com Deus. Então a pergunta é: como é que a gente pode voltar novamente para a presença de Deus? Como é que a gente pode voltar novamente a ser aceitos por Deus? Como é que então a gente pode voltar novamente a termos acesso à presença de Deus, que conforme a gente disse lá na primeira aula, nós somos criados para ela. Nós somos criados para Deus. Até aqui tudo bem? Sim. Sim, Então vem a resposta. Quem pode ler a resposta? eu. Leia aí, Igor, a resposta. Deus quer que sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro por nós. Exatamente. Então, assim, ó, olha só como é que ele responde. Deus quer que sua justiça seja cumprida, ou seja, que ele cumpra aquilo que ele falou, desde Gênesis 2:17, tem até uma referência aí, 2:17, que aquele que comer do fruto morrerá, ou um outro faça isso por nós. E aí eu chamo a atenção de vocês justamente para essa questão do outro, porque nós mesmos, nós não conseguimos, a gente já viu isso. Nós mesmos, nós não conseguimos suprir, atender à justiça de Deus. Enquanto uma pessoa, um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, tentar por si mesmo conquistar a sua salvação, ou conquistar a aceitação de Deus por meio de boas obras, essa pessoa vai encontrar não a vida, mas a morte. Por quê, pastor? Porque a gente não pode atender os padrões de Deus. A gente não vai dar conta. A gente precisa de outra pessoa. A gente precisa de uma outra pessoa que faça isso por nós, uma pessoa que, ao contrário de nós, já nasça sem pecado, já nasça justa, santa. A gente não consegue dar conta. Porque, por mais que a gente tente, não sei se isso você já tem essa experiência, né? Por mais que a gente tente obedecer tudo direitinho, os nossos pais, o professor, a gente sempre tem as nossas falhas. É ou não é? É. Não é verdade? E vocês já Uhum. pararam para perceber que quando a gente comete as nossas falhas, a gente às vezes busca
esconder as nossas falhas para que as pessoas não sabem que a gente fez algo de errado? Vocês já pararam para perceber isso? Que é uma tentativa nossa de sempre esconder. Por que a gente tem essa tendência? Porque Adão e Eva fizeram a mesma coisa lá no jardim. Então a gente já nasce com isso. Quando a gente faz algo de errado, a gente busca sempre esconder, porque a gente não quer que as pessoas saibam que a gente fez algo de errado, mas a gente sabe que fez. Adão e Eva fizeram a mesma coisa com Deus, só que a gente pode esconder dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos coleguinhas, do nosso professor, mas de Deus a gente não consegue. Então a gente precisa de alguém, um outro, que supra a nossa justiça. Quem pode ler aí a pergunta 13? Para confirmar isso que a gente tem falado. Pode ler. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? E aí? Será que a gente pode? Vocês acham que? Eu acho que a gente não pode. Não pode? Dudinha. Tô sentindo a falta de Dudinha. Não podemos. Não podemos? Não podemos, né? Deixa eu ver aqui esse texto aqui de Mateus capítulo 6. Eu também acho que nós não podemos. Não podemos, né? Tem uma passagem aqui de Mateus capítulo 6 que ele dá uma referência. Mateus 6:12. Ah, é a oração do Pai Nosso, né? Que fala sobre que é a oração do Pai Nosso, ó. Vou até colocar no chat aqui. Mateus 6:12, ó. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o autor está querendo dizer aqui que nós somos devedores, né? A gente não pode satisfazer a nossa justiça porque nós somos pecadores. Mateus 16, quem pode ler? Mateus 16, 26. Mateus 16, 26, aí, ó, no chat, ó. Eu posso ler? Pode. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Exatamente. Então, nós somos pecadores. A gente não consegue dar conta de atender à justiça de Deus. Nós não podemos. E aí eu chamo a sua atenção para a atenção de vocês, eu chamo a atenção de vocês para a pergunta de número 15, que vai dizer, ó, que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? Porque se a gente não consegue, a gente precisa de outro. Porque a gente não consegue, a gente não dá conta. Por mais que a gente às vezes tente conquistar o amor de Deus, tente conquistar as bênçãos de Deus. A gente acha, às vezes, se eu for um adolescente bonzinho, se eu for uma pessoa boazinha, eu vou receber as bênçãos de Deus, Deus vai me amar. Não, a gente não consegue por nós mesmos. A gente precisa que alguém faça isso por nós e nos dê a graça necessária para que a gente volte para Deus. E aí sim, depois a gente vai obedecer a Deus, ok. Mas nós vamos obedecer a Deus como consequência de nós já sermos aceitos por Ele. É uma diferença muito grande. Deus ser obediente para ser aceito por Deus, ou Deus ser obediente porque eu já fui aceito por Deus. Então, para eu ser aceito por Deus, eu preciso de um outro mediador.
E a pergunta 15 diz: qual a resposta? Que tipo de mediador a gente deve buscar? Qual é a resposta aí que o autor da apostila traz para nós? Quem pode ler? Alguém pode ler? Pergunta Eu. 15. Ó, a pergunta 15 aí, em É para ler a destaque. pergunta ou a resposta? A pergunta e a resposta. Pode ler a pergunta e a resposta. Tá. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? O, mediador deve ser verdadeiro, homem justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Entendeu aí? Percebeu como é que tem que ser o nosso. Quando o autor fala de mediador, você sabe o que é mediador? Não. Não? Quem respondeu não, Dudinha? Sim. Ó, mediador é aquele que faz. É aquele que faz como é que eu posso colocar aqui de maneira bem simples? Aquele que se coloca na posição de conciliar duas partes que estão afastadas. Ele tenta reaproximar as duas partes. Eu vou tentar ilustrar isso, por exemplo. Vamos supor que nós temos uma pessoa que é um grande amigo nosso na escola. Né? Seja um menino, seja uma menina, essa pessoa é muito amiga. A gente vai, na hora do lanche, a gente está com ela, a gente manda mensagem no Zap, quando está fora da escola também, a gente tem muita amizade com essa pessoa. É uma pessoa que a gente tem muita intimidade. Só que acontece que um dia, ou a gente faz algo que ela não gosta, ou ela faz algo que a gente não gosta, e a gente briga. E a gente não começa a não se falar mais. Isso já aconteceu com vocês? De vocês não se falarem mais com a pessoa que vocês gostam? Sim. Sim. Sim? Sim. Pois é. Sim. Então isso acontece, eu acho que acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, e eu acredito também que aconteceu com vocês também, né? Vocês estão dizendo. Então, a relação rompeu. Vocês antes estavam juntos, mas alguma coisa aconteceu que vocês se afastaram. E aí um fica sem falar com o outro. Não tem mais diálogo, não tem mais comunicação. E aí, de repente, surge um terceiro amiguinho que tem contato tanto com aquele que se afastou da gente, quanto tem contato conosco. Ele conversa com os dois. Ele conversa tanto com a gente, é nosso amigo também, e também amigo da outra parte que a gente brigou. Então, esse terceiro amiguinho, ele vai tentar nos reaproximar, aproximar a nós e ao nosso outro amiguinho que a gente brigou. Então, ele vai chegar lá, por exemplo, e falar assim: ah, Daniel, fulano disse que quer se aproximar de você, que você mande uma mensagem para ele, ou que você peça perdão a ele. Aí ele chega para outra pessoa e fala a mesma coisa: olha, fulano, Daniel disse que não está mais chateado com você, não, que quer voltar a ser seu amigo. Enfim, essa pessoa está nos reaproximando. A gente chama essa terceira pessoa de mediador. Aquela pessoa que vai mediar, fazer o meio de campo entre duas partes, entre duas pessoas que estão brigadas, que estão distantes. Esse mediador a gente chama de Salvador, Jesus Cristo. É Jesus que é o nosso mediador. É ele que nos leva novamente de volta para a presença do Pai. Agora veja comigo que a resposta diz
A resposta da pergunta 15 diz assim, que esse mediador tem que ser verdadeiro homem. Homem aqui no sentido genérico, viu, gente? Ser humano. Esse mediador tem que ser um ser humano, um verdadeiro ser humano. Ele não pode ser um anjo, ele não pode ser um robô, ele não pode ter apenas uma parte humana e não ter outra. Ele tem que ser completamente humano. E ele tem que ser um humano. Como é que está a resposta aí? Ele tem que ser um homem Justo. justo. Ele tem que ser justo. A grande pergunta é, por que esse mediador tem que ser um humano e um humano justo? Porque ele está salvando quem? Seres Humanos. humanos. Esse mediador veio salvar seres humanos. Esse mediador veio perdoar pecados de seres humanos. Somos nós, né? A gente não é nenhum anjo, nenhum robô. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esse mediador tem que ser um ser humano, completo. Tem que ter corpo. O que o ser humano tem? Corpo. O que mais? Tem que ter alma. O que o ser humano tem mais? Ó. Cérebro. Cérebro. Né? Esse ser humano tem que ser completo. Tem que ter tudo. Jesus tinha tudo isso. Jesus tinha tudo isso. Ou ele tem tudo isso, porque ele está vivo, né? Ele tem tudo isso. E ele tem que ser, esse mediador tem que ser justo. Entenda justo aqui como uma pessoa sem pecado. Por que ele tem que ser sem pecado, pastor? Porque se ele veio salvar as pessoas do pecado, ele não pode ter pecado. Porque se ele tiver pecado, ele mesmo precisa de um salvador. Mas ele não precisa de um salvador. Ele é o salvador. Então, ele é justo sem pecado. Então, ele não tem a natureza caída que nós temos. Ele é santo e justo. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Agora caminha comigo na segunda parte da resposta. Contudo, ele precisa ser o quê? Mais poderoso do que todas as criaturas. Alguém que é ao mesmo tempo verdadeiro. Deus. Ele tem que ser Deus também. Por que, pastor, ele tem que ser Deus? Vocês já se perguntaram por que Jesus tem que ser Deus? O nosso Salvador precisa ser Deus? Já. Por quê? Vocês já se perguntaram por isso? Quem foi que falou? Luninha ou Gogu ou Dudinha? Vocês já se perguntaram por que Jesus é Deus? Ele é Deus? Por que ele tem que ser Deus? Por que a Bíblia fala que ele é Deus? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu já me perguntei. Como? Já? Para conseguir E aí? responder, eu não consegui responder, não. Não? Existem várias respostas para isso, né? Mas pense assim, ó, uma delas, primeiro que Jesus mesmo claramente afirmou que ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus. Existem várias passagens que apontam sobre isso. Em segundo lugar, Jesus é um dos motivos, ele veio para perdoar os nossos pecados, né? Não é isso?
Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Pense comigo numa ilustração assim. Vamos supor que Dudinha, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Dudinha fale mal de Gu. Fale algo da pessoa de Gu que Gu não gosta. Gu fica sabendo e ele não gosta. E Gu fica muito chateado com isso. Porque Dudinha falou isso de mim e eu não sou assim. E Gu fica muito chateado e fala assim, eu não quero mais falar com ela. E aí Luna fica sabendo dessa história. E Luna, ela fala assim para Gu, ou ela fala assim para Dudinha, olha Dudinha, você falou aquilo de Gu, mas fique tranquila. Aquilo que você falou, aquilo que você fez está perdoado. Eu te perdoo. Luna perdoa Dudinha. Aí Gu fica sabendo disso, né? Gu fica sabendo que Luna perdoou Dudinha. Aí Gu chega para Luna e fala assim, mas Luna, como é que você pode perdoar a Duda? Se foi ela que falou de mim. Ela falou de mim, não falou de você. Quem ficou machucado fui eu. Quem ficou ferido fui eu. Ela falou de mim, não falou de você. Então, a única pessoa que pode te perdoar, que pode perdoar a Duda, sou eu, Gu. A única pessoa que pode perdoar Dudinha é Gu, porque foi ele que foi ofendido. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam aí a ilustração? Sim. Sim. Entendeu? Então, Sim. se nosso pecado, pense bem, nós pecamos contra quem? Contra Deus. Deus. Contra Deus. Então, por exemplo, quando nós ficamos chateados com os nossos pais e falamos aquilo que não devia para os nossos pais, ou quando nós desobedecemos os nossos pais falam assim, olha, eu quero que você não faça isso, e a gente faz. No fundo, a gente está pecando contra os nossos pais, mas no fundo, nós estamos pecando contra Deus. Por quê, pastor? Porque toda desobediência e todo pecado tem a sua raiz na nossa relação com Deus. Então, tudo que a gente faz de errado, a gente, em primeiro lugar, está ofendendo a Deus. Então, somente Deus pode nos perdoar. Vocês concordam comigo? Se a gente ofendeu a Deus, se a gente machucou o coração de Deus, então somente Ele tem a autoridade, a capacidade para dizer, olha, você está perdoado ou não. Não é isso? Porque a gente não ofendeu outra pessoa em primeiro lugar. A gente ofendeu em primeiro lugar a Deus. Então, quando Jesus ele perdoa pecados, ele está dizendo, olha, eu estou perdoando você porque você me ofendeu. Eu sou Deus. E você pecou contra mim. Por isso é que Jesus tem autoridade de perdoar pecados. Porque somente quem é Deus pode perdoar. Ninguém mais pode perdoar os nossos pecados a não ser Deus. E se Jesus está perdoando os nossos pecados, é porque ele é Deus. Então, por que o mediador precisa ser Deus? Porque somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Um anjo não pode perdoar os nossos pecados. Os nossos pais não podem perdoar os nossos pecados. Nosso pastor não pode perdoar os nossos pecados. Somente Deus. Porque nós ofendemos a Ele. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Vocês têm algo a colocar, a acrescentar? Diante daquilo que a gente falou, alguma coisa chamou a atenção de vocês? Ficou alguma dúvida? Não. Tem certeza? Não, sim.
Tá certo. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima, eu gostaria que vocês lessem o domingo 6. O domingo 6, ele tem 1, 2, 3, 4 perguntas. Tá certo? Vocês vão se comprometer a ler o domingo 6? Sim. Sim. Lembrando que a gente aprendeu aqui, ó. O que é que a gente aprendeu hoje? Basicamente, nós aprendemos que nós merecemos a punição de Deus. Mas Deus envia um mediador, uma outra pessoa, que é completamente homem, completamente Deus. Para quê, pastor? Para assumir em si mesmo os nossos pecados. Porque quem pecou foi um humano, por isso que o mediador tem que ser humano. E quem consegue perdoar pecados? Somente Deus. Então, por isso o mediador tem que ser Deus. Agora, essas duas naturezas estão numa mesma pessoa. Então, nosso mediador, ele é um Deus homem, como a gente costuma dizer. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Esse é o nosso mediador. Amém? Tudo bem até aqui? Amém. Tudo. Amém. Quem gostaria de orar para encerrar? Luna orou para começar. E para encerrar? Tá bom, eu oro. Tá bom, Gu. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor nos dê mais aulas de aprendizado como essa. Eu te agradeço Amém. porque o Senhor nos deu a oportunidade de desfrutar do conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Deus, eu te Amém. peço que o Senhor nos guarde nos livros de todo mal. Amém. Eu te peço que o Senhor nos dê um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de tranquilidade. E amém. Amém. Lembrando, meus queridos, Amém. que o nosso batismo será no dia 26 de novembro. Tá chegando, hein? 26 de novembro. Tá pertinho já. Já tá perto, já estamos já na metade do mês de outubro, então falta aí 1 mês e 15 dias, mais ou menos. 1 mês e 10 dias. Tá bom? Tá. Já vai Tá bom. se preparando. Tio Dan vai fazer um card assim, bonitinho para vocês convidarem os seus familiares para estar presente no dia. A gente está vendo ainda a questão do local, mas tudo indica que vai ser num sítio, tá bom? A gente tem um momento assim bem abençoado na presença do Senhor. Tá certo, meus queridos? Fiquem com Deus. Um beijão no coração, viu? Viu? Tchau, pastor. Tchau. Tchau, pastor. Tchau, pastor.